Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês não estão levando a sério. Vocês não estão levando a sério o que Jesus disse quando ele falou: ah, teu olho te faz pecar? Corta. Tua mão te faz pecar? Corta. A gente não leva a sério, porque é o quê? Caramba, eu idolatro o Instagram. Ou então, o Instagram é um lugar de tropeço pra mim. Desinstala. Para de aceitar o pecado. Não simplesmente para você não ir para o inferno, mas porque você se apaixonou por algo melhor. Acha o tesouro e esconde ele. Vamos lá, eu queria que todo mundo abrisse em Mateus 13:44. A gente vai passear um pouco pela Bíblia, mas eu acredito que esse texto foi capaz de mudar minha vida com Jesus. Foi capaz de fazer com que eu parasse de viver um evangelho só de obrigações e passasse realmente a amá-lo de uma forma mais intensa, de uma forma diferente, de uma forma onde não sou mais movido por meras regras, meras obrigações, mas de uma forma que alguém apaixonado se move. Né? Provavelmente todo mundo aqui já se apaixonou por alguém. Lembra desses dias? O que você fazia por aquela pessoa? O quanto você pensava por aquela pessoa? A minha oração é que todos os dias a igreja brasileira possa desfrutar dessa paixão inicial, baseada no amor maduro, um amor que não está submetido a sentimentos, a emoções, mas um amor que está submetido aqui nas Escrituras, ao que elas dizem, e a gente ter fé e convicção de que isso é verdade. Amém? Então, antes da gente ler, eu gostaria que a gente pudesse orar um momento. Convido você a fechar seus olhos e olhar para Jesus agora. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa reunião, muito obrigado por esse espaço, Senhor. Nós somos gratos porque nós não merecíamos estar aqui, mas mesmo assim o Senhor nos sustentou mais uma vez, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as vezes que você não foi o suficiente na nossa vida, Senhor. Eu oro que através de mim o Senhor consiga falar o que o Senhor deseja para essa igreja, Senhor. Que essa comunidade tão abençoada possa amadurecer um pouquinho mais no seu amor hoje. Que o Teu Espírito Santo convença cada um aqui do que tem que ser dito, Senhor. E que, se eu for falar algo que não provém de Ti, Senhor, que a minha boca se feche. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Mateus 13:44. Aqui é Jesus contando uma parábola, né? Esse capítulo todo, quem quer entender o que é o reino dos céus, esse capítulo todo aqui é um ótimo começo, né? Ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então eu queria destacar, a gente vai ao longo da pregação inteira destacar 3 pontos nesse texto. O primeiro ponto é um pouco grande, mas relaxa que os outros 2 não são tantos, então não se preocupe. Mas o primeiro ponto é bem importante. Mas eu só vou revelar daqui a pouco para manter vocês um pouco no clima de suspense, tá? Para ninguém se desviar. Cara, mas eu queria começar falando que um dos grandes problemas da nossa geração é a nossa falta de fome. É a nossa falta de fome. Porque a gente tem fome por muita coisa, muita coisa. Eu posso falar da minha idade. A minha idade ama ser visto. A minha idade ama estar exposto. A minha idade ama pertencer a grupos, ama. Mas a minha idade tem fome de satisfazer o ego. Essa é a realidade. Talvez existam pessoas que têm fome de assistir o Mengão ganhar uma Copa do Mundo. Às vezes tem pessoas que têm uma fome, uma sede de arrumar um emprego melhor, tem uma fome, uma sede de arrumar um emprego, um trabalho, arrumar um carro melhor, uma casa melhor. Às vezes as pessoas têm fome de conquistar a família perfeita. O que eu falei aqui não é pecado, porque eu não estou falando de pecado aqui, simplesmente. Estou falando de uma outra coisa. Nós precisamos voltar a nossa fome para Deus. Então, o que eu queria começar falando é que nós precisamos ter fome de Deus. Por que isso é importante? Porque se a fome de Deus não for a nossa maior fome, é possível que a gente venha aqui todos os domingos, que a gente cumpra escalas e a gente esteja deixando Jesus do lado de fora. De novo, vocês não precisam acreditar em mim quando eu falo isso. Em Apocalipse 3, Jesus fala palavras bem duras para a igreja de Laodiceia. Ele fala de uma frieza espiritual, né? Na verdade ele fala de uma mornidão espiritual.
Vocês não são quentes nem frios, por isso eu vomitei da minha boca. Né? Antes disso, no capítulo 2, ele fala para a igreja de Éfeso: vocês fazem tudo perfeitamente. Tudo que se imaginar. Vocês odeiam o pecado. Mas tem um problema. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então, você vê, não é errado fazer as coisas, é necessário. É obrigatório, eu diria. Mas se o centro das coisas não for Jesus, é capaz dele estar do lado de fora. Porque lá no capítulo 3 de Apocalipse, quando ele diz sobre a mornidão da igreja de Laodiceia, no final do discurso dele, ele vai dizer assim: porque eis que estou à porta e bato. Mas espera aí, ele está falando isso para uma igreja? Mas se Jesus está do lado de fora, quem é que a gente estava adorando do lado de dentro? Jesus está batendo na porta enquanto a gente está fazendo culto. Jesus está batendo na porta enquanto a gente está aqui cantando. O que ele não está fazendo no centro das nossas atenções? Por que ele está do lado de fora? Mas o lado bom é que a boa notícia do Evangelho. Eu não vim falar de tristeza, eu vim falar de alegria. Essa é uma palavra fundamental hoje. O lado bom do Evangelho é que Jesus fala assim: se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei convosco. A recompensa de nós abrirmos a porta é Jesus assentar-se à mesa e cear conosco. É um conhecimento mais íntimo de quem Jesus é. Essa é a recompensa de abrir a porta. Agora você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com o texto que você acabou de ler? Né? Eu vou chegar lá. Porque existe um mecanismo divino que acontece quando a gente coloca Jesus no centro. Algumas outras peças vão se encaixando. Vocês vão lembrar de uma frase de Jesus, quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que não andeis ansiosos por coisa alguma? Porque busquem o reino de Deus em primeiro lugar. E aí o resto é o resto. Então existe um mecanismo divino quando nós colocamos Jesus no centro da nossa devoção. Então tudo aquilo que eu falei no início, do emprego, de uma família, são virtudes, são coisas boas, são bênçãos. E isso tudo pode ser mais facilmente acessado se o centro da nossa devoção for Jesus. Porque você vai saber se o emprego que você quer, se o lugar que você quer ir é bom ou não, se o seu coração estiver alinhado com Deus. Porque qual o conceito de bom? É bom ganhar mais dinheiro, mas nós se afastarmos de Deus? É bom a gente ganhar um carro novo, mas a gente se afastar de Deus? Meu pastor da minha igreja local vive contando a história de um antigo irmão nosso que vivia orando por um carro, mas ele estava lá sempre na igreja. E aí, um dia ele conquistou o carro. Ele pega o carro e vai para a praia todo domingo. Nunca mais apareceu na igreja. Então isso foi uma bênção? A gente precisa mudar a nossa visão. Amém? Então, o que eu queria falar é que existe uma zona de alegria e prazer que a gente só vai conseguir desfrutar quando a gente colocar Jesus no centro das coisas. Existe um prazer que vai preencher toda a nossa satisfação quando a gente coloca Jesus no centro das coisas, a ponto do resto se tornar resto. A ponto do resto se tornar inferior. Jesus não nos atrai com coisas, Ele nos atrai com quem Ele é. Simplesmente ver e desfrutar de quem Ele é já foi suficiente. Amém? Então aqui eu vou entrar no primeiro ponto, que é o tesouro escondido. E aqui a gente precisa definir muito bem o que é o tesouro. Eu imagino que vocês já saibam a essa altura. O tesouro é o próprio Deus. O próprio relacionamento com Deus já é o tesouro. Porque muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, a gente tem muitas questões, mas a gente precisa entender algo. O que nós precisamos não é uma resposta para aquela pergunta, ou para aquela dúvida, ou para aquela situação diretamente. Acima disso, nós precisamos de uma revelação de quem Deus é. Só que, de novo, você não precisa confiar em mim. Eu posso citar um cara chamado Jó. Todos aqui conhecem a história de Jó, imagino. Mas para resumir, Jó ele é um cara justo e íntegro. Não sou eu que estou falando. Deus falou isso 2 vezes, inclusive. 2 vezes. Ele foi elogiado pelo próprio Deus, imagina isso.
Imagina isso, diante do inimigo, Deus falou, você acha que está tudo tomado? Mas olha ali meu servo Jó. Imagina Deus falar assim de você. Mas o problema é que Jó passa algum tempo em sofrimento. E aparentemente sem motivo, né? E aí Jó começa a falar algumas coisas ali ao longo dos capítulos, né? Alguns teólogos, alguns comentários falam que esse sofrimento de Jó pode ter durado alguns anos. Então, qual é a reação dele diante disso? Ele fica meio... Cara, por que isso está acontecendo comigo? Eu sacrificava, eu pedia perdão pelos meus pecados, eu orava a Deus, eu era devoto, eu sou, na verdade, eu sou justo. Por que o ímpio está dobrando de fazenda e as minhas fazendas se queimaram? Por que o ímpio está com mais filhos do que eu, os meus todos morreram? Por que o ímpio vive com saúde plena e eu sempre estou no hospital? Por quê? Essa era a indagação de Jó. E aí chega um momento, no capítulo 23, onde Jó diz algo que ficou preso no meu coração. Jó diz assim, Deus, se você se apresentasse, quebrasse esse silêncio, a minha boca se encheria de argumentos. Como quem diz, Deus, se você romper esse silêncio e falasse por que isso está acontecendo, eu ia te falar que não, porque eu ainda sou justo. Eu não pequei contra ti, Deus. Mas o ponto crucial é que no final, eu lembro do final. Talvez vocês também se lembrem. Eu não lembro de um Jó cheio de argumentos. Eu lembro de Jó falando pouquinha coisa no capítulo 42. Eu lembro que Deus esmaga ele simplesmente com a revelação da criação. Não é nem Deus que se apresenta diretamente com sua glória, como em algumas outras vezes. É Deus falando assim, onde você estava quando eu criei esse mar? Onde você estava quando eu construí essa montanha? Onde você estava quando eu construí essas feras que eu mantenho sob meu domínio? Você pode tornar o animal selvagem doméstico? Você não pode. Onde você estava? Quem me deu o conselho? Então, a forma que Deus respondeu a pergunta de Jó foi com uma revelação. E eu vou te falar, foi com uma revelação só através da criação. É como se Jó tivesse sido conduzido ali à praia de Ipanema no pôr do sol, só ele e Deus falasse, olha isso tudo aí, foi eu que fiz. Só isso aí já fez Jó falar assim, maldito homem que sou. Só isso já fez Jó falar, antes os meus ouvidos te ouviram, mas agora os meus olhos te veem. Vocês percebem a diferença? Jó não encheu a boca de argumentos quando Deus se revelou para ele, porque ele não precisava de mais nada, além da revelação de quem Deus era. É igual quando Jesus está com os discípulos desesperados, como assim você vai embora? Como assim você não vai estar mais aqui? Como assim vai vir um outro tal de espírito? Como assim? Tu não é o rei de Israel, tu não é o rei dos judeus, tu não é o rei do mundo, tu não vai governar tudo. E aí? Explica essa parábola, explica isso, explica aquilo. Mas Jesus diz algo para eles, naquele dia, nada me perguntareis. Eu achava, quando eu era criança, eu achava, chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus por que eu passei por isso, vou perguntar para Jesus por que aquilo aconteceu, vou perguntar para Moisés, como é que foi isso e aquilo. Não, gente, naquele dia nada me perguntareis. Não passará um outro pensamento senão contemplar a beleza dele. Amém? Gente, está dando para entender? Show, maravilha, glória a Deus. Amém, Jesus. Gente, quando Paulo caiu do cavalo, você percebe que ele passou a vida dele inteira estudando. O cara sabia 3 línguas, o cara era especialista na Torá, né? Ele provavelmente também era especialista em política, ele era um estudioso, ele vivia para estudar, né? Mas você vê que Paulo ainda tinha alguma carência, porque ele estava sempre tentando provar algo, né? Depois que Estevão morre, a palavra fala que Paulo vai mais violentamente atrás dos cristãos, como se ele estivesse tentando provar algo, sabe? Só que tem um detalhe, quando Jesus derruba ele do cavalo, ele levanta, olha para aquela luz e ele não fala, peraí, quem eu sou? O que está acontecendo? A única pergunta que ele consegue fazer é, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Meus amigos, essa pergunta não pode sair dos nossos lábios. Ainda que a gente tenha 50, 60, 70 anos de igreja, essa pergunta não pode sair dos nossos lábios. Quem é o Senhor? Eu quero conhecer mais porque eu sei que tem mais.
Eu sei que tem mais. Só que se você não tiver uma fome, você não vai querer conhecer mais. E a fome por Deus é algo diferente da nossa fome natural. Porque a fome natural, você come, a fome passa. Mas quando você se alimenta de Deus, a sua única reação é: eu quero mais. Eu quero mais porque eu sei que tem mais. Eu quero mais porque eu sei que tem mais. Então, de glória em glória, nós vamos buscando maior conhecimento de quem Deus é. Quem Deus é vai suprir as nossas necessidades. Em Eclesiastes 3:11, Salomão fala que Deus plantou em nós o desejo pela eternidade. E a gente tem tentado saciar esse desejo eterno com coisas finitas. É como se a gente tivesse com uma grande fome, um mês sem comer, e aí na hora de comer você tem a refeição que você mais ama em abundância e biscoito polvilho. Você vai lá e escolhe comer o biscoito polvilho. E um saco só. Parece uma decisão burra, mas essa é a decisão que nós fazemos todos os dias. Pequenas microdecisões que vão afastando a nossa fome de Deus para lá. Por que eu estou falando tanto de fome? Porque a gente precisa entender qual é o tesouro, para que a gente possa querer o tesouro. O ponto de tudo é querer o tesouro. Nós precisamos querer o tesouro. Nós, por nossa força própria, nós não podemos querer o tesouro. Mas nós podemos pedir a Deus para que Ele nos sustente com espírito voluntário, que Ele restaure a alegria da nossa salvação, para que nós aprendamos a ter fome pelo tesouro. Porque o tesouro é Ele mesmo. E eu queria falar um pouco também sobre Jeremias. Eu queria que você abrisse, na verdade, em Jeremias 2. Porque em Jeremias 2, nós temos a raiz do pecado. Jeremias 2, a partir do versículo 13. O profeta diz assim: porque o meu povo, que cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm água. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, é que o Evangelho, ele é mais do que só vir à igreja para cumprir tabela, é mais do que você ler um capítulo da Bíblia por dia para cumprir tabela, é mais do que um medo, um temor de não ir para o inferno, é mais. O Evangelho é uma notícia que nós podemos voltar a conhecer Deus, como era no início, quando Ele vinha se relacionar conosco, antes de nós pecarmos, todos os dias, um relacionamento diário de um conhecimento cada vez maior de quem Deus é. A boa notícia do Evangelho é que nós podemos voltar a ter esse acesso. Então, o que isso aqui tem a ver? Que fala que o meu povo cometeu 2 males. Mas, você consegue ver o primeiro? O primeiro é: abandonaram a mim, a fonte de água viva. Uma vez que a sua fonte de prazer, uma vez que o seu tesouro maior não está em Cristo, você já está pecando. Porque já é o primeiro mal que você cometeu. Você abandonou a fonte de água viva que podia saciar a sua sede eterna. E agora você está tentando beber desesperadamente qualquer tipo de besteira para ver se sacia. Mas não vai saciar. Então, a primeira maldade é abandonar a fonte. Não faz sentido largarmos a fonte. E o segundo mal: cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Você vê que o segundo é uma consequência do primeiro. Então, por que alguém é corrupto? Vamos botar a corrupção de dinheiro mesmo. Acho que um exemplo bem simples. Por que alguém é corrupto? Porque não está satisfeito com os bens que tem. Quer mais. Vou dar um exemplo até meu. Não de corrupção, graças a Deus. Mas vou dar um exemplo meu, que é, por exemplo, eu sou jogador de vôlei. E aí, vamos lá, eu tenho 2 propostas aqui. A proposta que eu sempre quis na minha vida, ganhando um salário imenso. Outro, um lugar que eu não queria nem pisar, mas com 1/3 do salário. Só que aí eu vou orar e Deus fala assim: eu quero que você vá para onde você não quer.
Eu quero que você vá para um lugar que a sua carreira não vai melhorar. Eu quero que você vá para um lugar onde vai parecer que é retrocesso. O que me faz ir para esse lugar com tanta facilidade, se não eu estar satisfeito nele? Por quê? Se eu desobedeço a Deus e vou pelo outro caminho, eu estou falando assim para Deus: Deus, eu tenho mais satisfação em melhorar minha carreira, eu tenho mais satisfação em ganhar mais dinheiro do que em Ti. Agora, se eu estou totalmente satisfeito em Ti, aquilo ali virou inferior. Ou seja, tudo que atrapalhar a minha relação de conhecimento de Deus não vai valer mais a pena. Vocês estão entendendo, já que eu não estou falando só de pecado. Todo dia eu tenho que me reavaliar. O que hoje, que não é pecado, que me afastou de conhecê-lo mais? Às vezes, foi eu ter passado muito tempo no celular. Isso não é pecado. Não está escrito aqui que é pecado. Mas às vezes foi isso. Às vezes foi eu ter ligado a Netflix ao invés de me ajoelhado para orar. Às vezes foi isso. E também não é pecado. Então eu não estou falando de pecado. Eu estou falando, na verdade, da raiz dele, que é nós abandonamos a fonte da água viva. E não sou eu que estou falando isso. Paulo, o mesmo que caiu do cavalo, o que ele escreveu depois em Filipenses 3? Eu experimentei um monte de coisa. Se fosse pela carne, quem pode se gloriar sou eu. Eu posso. Mas eu considerei tudo perda por causa do conhecimento de Cristo. Ele entendeu o que era o tesouro. Ele entendeu. O conhecimento de Cristo é o tesouro. O conhecimento de Cristo é o que satisfez totalmente a vida dele. Tanto que você vê a mudança de Paulo. No final de Atos, quando ele vai ser julgado, ele tem ali uma oportunidade para se defender. Mas o que ele faz? Ele não se defende, ele só conta o testemunho dele. Ele fala: uma vez eu estava andando por uma estrada, e aí apareceu um cara, e eu perguntei quem é esse cara, e eu só olhei para ele e ele mudou minha vida. É isso. E agora eu sou apaixonado por ele. Eu não consigo falar de outra coisa. Paulo não falou: eu sou cidadão romano, eu sou isso, eu sou aquilo, não precisa me matar. Não, ele falou: eu conheci um rapaz chamado Jesus, e esse eu descobri que é o Senhor da minha vida. Eu descobri que nele eu tenho toda a minha fonte de prazer estava escondida nele. A vida que eu caçava em tantos lugares estava escondida nele. Ele é o meu tesouro. Eu achei. E eu não preciso fazer mais nada para estar satisfeito. Então agora eu só aproveito a vida. Sabe aquela série que, vamos dar Super-Homem, né? Todo mundo sabe que o Super-Homem não vai morrer no filme, né? Correto? Mas mesmo assim você vai no cinema ver o Super-Homem. Por quê? Porque você quer ver como que a história vai se desenrolar. Cara, o Super-Homem pode estar sem os dois braços, com as duas pernas presas, debaixo da terra, e o vilão no capacidade mais forte. Tu sabe que alguma coisa vai acontecer, que o Superman vai derrotar ele. Tu sabe, pô. Não é uma surpresa. Agora, o que te mantém preso? Como é que isso vai acontecer? O que os roteiristas vão tramar para isso acontecer? Pô, e se eu te falasse que nós sabemos o final da nossa vida? Nós sabemos. Apocalipse 21:4. No final não haverá mais morte, nem choro, nem dor, nem tristeza, porque as coisas antigas já foram passadas. A gente sabe o final, gente. Então, o que impede a gente desfrutar dessa vida e falar: olha só, tá difícil hoje, conta para pagar, meu filho não me obedece, não estou conseguindo me concentrar, estou ficando doente toda hora, tá difícil, velho. Aí essa oportunidade de falar para Deus: Deus, você fala que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você fala que no fim não vai ter morte, nem tristeza, nem dor. Então, Senhor, eu só vou continuar extraindo o meu prazer de Ti e ver como é que você vai escrever essa história. Tem uma história de um jogador de futebol americano. Cara, essa história... A vida dele era jogar futebol americano por anos. Anos. Mas uma vez ele teve uma concussão muito séria que proibiu ele de jogar. Nunca mais pôde jogar, ele já estava na faculdade. Ele ia ser draftado lá para a liga principal. Mas quando os amigos dele acharam que ia ter a conversa mais difícil da vida, que é consolar aquele amigo, na verdade, eles encontraram ele meio que sorrindo assim. Falaram: cara, esse cara é um psicopata, ele é maluco. A vida dele acabou. Ele está rindo. E aí o que ele fala para aqueles amigos é o seguinte: eu estou muito curioso para ver o que Deus tem para os meus próximos capítulos. Tudo que eu achava que ia acontecer na minha vida
Acabou. Vamos ver o que Deus vai fazer agora. Então, cara, começa a observar a vida assim, e eu quero ver você não sentir prazer de estar aqui cantando para Ele, se alegrando com Ele. Ele é a nossa fonte de prazer. Agora, se você não quer isso, é uma alegria invencível. A paz que excede qualquer entendimento. Eu falo pra galera que eu costumo evangelizar assim nos times que eu passo, eu costumo falar, cara, é a fórmula da invencibilidade. A gente pode ganhar jogo, perder jogo. Minha satisfação vai estar nele. Você tem noção disso? Você pode viver uma vida mais feliz, independente do que pode acontecer. Paulo também escreve isso. Tudo posso em quem me fortalece, sei ter muito, sei ter pouco, sei estar em abundância, sei o que me falta. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O problema é que a gente está querendo poder tudo e nós não estamos naquele que nos fortalece. Nós queremos os frutos da árvore sem estar enraizado. Isso é uma insanidade. Nós precisamos querer o tesouro. Última prova para você. Eu preciso acelerar um pouco, mas a última prova para você, que a prazer da vida é conhecer quem Deus é simplesmente porque em João 17 está escrito que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, o qual enviaste. A vida eterna é um eterno conhecimento de quem Deus é. Então, se nós queremos experienciar ainda nessa terra mais do reino de Deus, quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, que a gente vai estar fazendo a mesma coisa que o céu faz. Nós não podemos ser movidos por um mero medo do inferno. Vocês percebem que a vida cristã ela é muito mais do que isso? Existe a capacidade de você se apaixonar por Jesus e nunca mais largar. E aí você começa a entender alguns versículos que Jesus fala, por exemplo, venha a mim os cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve. Vamos lá, pergunta. A vida de Paulo antes complicou ou melhorou depois que ele conheceu Jesus? Complicou e muita coisa. E aí Jesus vem e fala que o fardo é leve. O fardo não é leve porque ficou mais fácil. O fardo é leve porque nós estamos enraizados na fonte eterna. Nós ganhamos a invencibilidade da fonte eterna. Por isso que a nossa confiança nunca está em nós. E é a melhor coisa, porque nós somos falhos. A nossa confiança está nele. Esse é o tesouro da vida cristã. Essa é a pregação que nós temos que pregar aos que estão lá fora. Não só uma pregação de dor e sacrifício, mas uma pregação que essa dor momentânea, esse sacrifício, essa renúncia momentânea vai nos conduzir a um conhecimento de uma pessoa que vai satisfazer todas as nossas carências e necessidades. Alguém que vai finalmente saciar a nossa fome. A gente vê isso lá no início. Por quê? Quando Jesus ele vai criar os peixes, ele fala assim, da água saiam os peixes, encham-se os peixes de água. Quando ele vai criar os animais, ele fala assim, quando ele vai criar a vegetação, ele fala, da terra sai a vegetação. Mas quando ele vai criar o ser humano, Deus Pai vira para o Deus Espírito, vira para o Deus Filho e fala, da nossa união, a nossa imagem e semelhança, façamos o homem. Então, a gente pode ser muito simples aqui na matemática. Existe vida para o peixe fora da água? Existe vida para uma planta se ela não estiver enraizada na terra? Não existe vida se nós não estivermos firmados em Deus. Nós até nos movemos por essa terra. Nós até voamos, né? A gente usa os aviões para voar. A gente até nada. Mas se nós não estivermos enraizados em quem Deus é, a gente vai ser igual um peixe fora da água, se debatendo. O que é se debater? É quando você tenta satisfazer o desejo de quem Deus é com qualquer outra coisa. E aí você lança a sua identidade sobre o seu trabalho. Posso usar mais um exemplo meu mesmo. Que é o quê? Que eu vejo muita gente que não tem Jesus ao meu redor. Geralmente moro com eles. Então eu vejo a reação deles muito de perto. Então quando a gente perde um jogo, eu consigo ver que eles... Nem precisa ser um jogo, pode ser um treinou mal. Treinou mal, acabou. Acabou a alegria, acabou tudo, não faz mais nada. Fica imóvel. Até que tenha outro treino e você consiga melhorar.
Por quê? A identidade dele está lançada sobre o trabalho dele. Nós iremos... John Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se a nossa fonte principal, se o nosso tesouro maior não for ele, nós vamos arrumar um outro ídolo para adorar. Porque nós fomos criados para adorar. Então, algo nós estaremos adorando. Sobre algo, nós estamos lançando as nossas afeições, a nossa vida. Isso daqui, esse livro aqui tão belo, ele não é um manual de sobrevivência. O manual de sobrevivência te ensina a não morrer. Isso daqui é um livro da vida. O livro da vida te ensina a viver, e a vida em abundância. A gente precisa parar de tratar isso daqui como se fosse só um escape. Tem algo melhor para a gente desfrutar se a gente mudar a nossa mentalidade e olhar mais para Jesus. Isso daqui reflete o caráter de Deus, o caráter amoroso, o caráter que corrige. Está tudo expresso aqui. Moisés entendeu isso quando, na verdade, ele desistiu. Não desistiu, né? Mas Deus fala assim para ele em Êxodo 33. Deus fala: eu não vou com vocês. Vocês estão muito obstinados, vocês desobedecem muito, eu vou acabar matando vocês. Não vou mais com vocês. E aí, a reação de Moisés depois, ele fala assim: Senhor, se sua presença não for conosco, não nos mande ir. Moisés entendeu qual era o tesouro. Muita gente acha que o tesouro era a terra prometida. Não era, gente. Vamos lá, tem mais do que isso. O tesouro era a própria presença de Deus. Davi, olha os salmos de Davi. Ele era segundo o coração de Deus porque olha a fome que ele tinha. Ele fala de eternas belezas, eternos prazeres, eternas alegrias ao lado da presença de Deus. Uma coisa pediria ao Senhor e a buscarei todos os dias, que eu esteja todos os dias na tua santa casa. Não por causa das paredes, mas por causa da presença de Deus. Por isso que Davi, mesmo errando, ainda era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha noção do que era a prioridade. E agora eu vou entrar no segundo ponto. Eu prometo que eu vou ser rápido, tá bom? Eu sei que meu tempo está acabando. O segundo ponto não é grande, eu só precisava que a gente tivesse esse parâmetro do tesouro, tá bom? Que o segundo ponto, se a gente voltar lá no texto, Mateus 13:44, ele fala que ele achou e escondeu. Queria falar bem brevemente sobre isso, né? Achou e escondeu. Se nós víssemos o tesouro com esse valor todo, nós também o esconderíamos. Qual o sentido aqui? O esconderíamos no sentido de eu não posso deixar ninguém pegar. Ou seja, eu não posso deixar ninguém atrapalhar meu relacionamento com Jesus. Então qual é o ponto? Eu sinto que eu não estou forte o suficiente para ter essa amizade. Essa amizade está afastando de Jesus, está me impedindo de conhecer mais dele, está atrapalhando a minha santidade. As conversas que eu tenho não são edificantes e eu não estou conseguindo influenciar essa pessoa. Então qual tem que ser a sua decisão? Vou me afastar. Eu estou protegendo, estou escondendo o tesouro. Eu não posso deixar que ninguém roube. Acabei de falar do celular. Se eu tiver que chegar ao ponto de deixar isso aqui em outro quarto, por um período de tempo, se eu tiver que instalar algum aplicativo de controle de tempo, se eu tiver que jogar esse celular pela janela, sei lá. Atrapalhar meu relacionamento com Jesus não vai. Não vai. Essa posição que nós temos que ter. Achou e escondeu. Então vamos abrir em Hebreus 12. Versículo 1 mesmo, começa dizendo: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem e testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É esse nível que a gente está falando de devoção.
uma batalha. Ali no versículo 4 ele diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês não estão levando a sério. Vocês não estão levando a sério o que Jesus disse quando ele falou: ah, teu olho te faz pecar? Corta. Tua mão te faz pegar? Corta. A gente não leva a sério, porque é o quê? Caramba, eu idolatro o Instagram. Ou então, o Instagram é um lugar de tropeço para mim. Desinstala. E vai levando a níveis. Para de aceitar o pecado. Não simplesmente para você não ir para o inferno, mas porque você se apaixonou por algo melhor. Acha o tesouro e esconde ele. Esconde ele. Leva a sério. Porque eu posso falar, olha Hebreus 11, 24. Aproveitando que você está em Hebreus. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Está entendendo que o problema não é querer sentir prazer? Está entendendo? O problema não é... Vamos lá, alguém que não é casado. O problema não é você querer se relacionar com o seu parceiro antes do casamento. O problema não é você que tem problema de fofocar, ficar fofocando. É porque você sente algum prazer com isso. Então o seu problema, na verdade, tem uma raiz, é o quê? Você não está acessando a sua fonte superior de prazer. Todo prazer inferior, ele vai ser assassinado com um prazer superior. Eu posso estar aqui a história de um missionário chamado Luca Martini. Ele fumava cigarro por muito, muito tempo. Mas aí ele se converteu verdadeiramente. Mas continuou fumando cigarro porque ele estava viciado. Tá? Mas ele é apaixonado por missões. Ele ia fazer missões e continuava fumando cigarro. Teve uma vez que ele voltou de uma missão. Ele estava perto de casa, parou num postinho de uma conveniência para comprar um maço de cigarro. Sim, isso mesmo, voltando de missões. Exatamente isso. Esse absurdo. Mas aí o Espírito Santo falou para ele: eu quero que você pregue para aquela caixa. Aí ele olhou para a mão assim: pô, mas eu estou com um maço de cigarro na mão. Aí o Espírito Santo meio que... Exatamente. E aí ele foi, deixou o maço de cigarro e foi pregar para aquela caixa. Vocês estão entendendo? O prazer, um vício, foi assassinado por um amor maior do que todos. Porque ele conseguiu ficar mais satisfeito. Então, vamos voltar em Mateus 13, já caminhando para o final. Fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Transbordante de alegria. A gente fala muito de uma vida de renúncia, de sacrifício, e é verdade. Mas você sente, esse cara renunciou a tudo que ele tinha, tá? Isso é fato. Mas parece que foi renúncia? Parece que foi difícil? Ou a sensação que dá é que ele foi para casa correndo, pegou as coisas às pressas e falou, deu pro vizinho: toma aí, filho. Tá precisando de fogão? Toma aí. Tá precisando de geladeira? Toma aí. Que tô com medo, eu posso perder o que eu acabei de achar. Isso não parece renúncia. Não dá o sentimento de renúncia, né? Porque às vezes parece que Deus te manda largar algo e você fica... naquela, sabe? Só um pouquinho. Naquela barganha. Não é a sensação que esse rapaz aqui passa. É a sensação de alguém que está desesperado. Eu preciso correr para encontrar o meu tesouro. Me desesperei. De amor, de paixão. Eu voltei ao primeiro amor. Queria falar aqui, prometo que eu estou fechando, Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Plenitude de alegria. Delícias perpétuas. Em uma outra versão na NVI está escrito prazeres eternos. Onde mais nós encontraremos esse tipo de promessa? Ou melhor, em quem mais nós encontraremos esse tipo de promessa? Para onde mais eu irei, se só
tu tens as palavras de vida eterna. E a vida eterna é um eterno conhecimento de quem Deus é. Isso tem que ser capaz de satisfazer. Porque eu comentei que em Apocalipse 21:4 está escrito que não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. Mas se a vida eterna é um eterno conhecimento de Deus, isso, pela experiência que eu tive com Jesus, isso me faz pensar, quando eu olhar para Ele, o que vai me fazer toda essa dor acabar, todo o sofrimento acabar, tudo acabar é olhar para Ele e poder contemplá-lo. E aí começa a fazer sentido os mártires. Começa a fazer sentido Paulo desistindo da vida dele. Começa a fazer sentido Estevão aceitar ser apedrejado. Começa a fazer sentido tudo isso. O teu amor é melhor do que a vida. O amor dele é melhor do que tudo que eu já provei. Tudo. A satisfação total está nele. E existem 2 sintomas de quem achou um tesouro. Um é estar satisfeito. Mas o segundo é servir porque você está satisfeito. Quando você vai num rodízio, você come até a sua barriga dobrar. Quando você chega em casa, você consegue comer mais alguma coisa, você não sente nem vontade de comer. É mais fácil servir os outros quando você não está com fome. É mais fácil servir os outros quando você está transbordando de prazer. Você não está carente. Você não precisa que a outra pessoa reconheça o seu trabalho. Você não precisa de mais nada. Você está satisfeito, então você serve. Você está satisfeito, então você vem e canta aqui na igreja. Você está satisfeito, então você vai e fica na recepção. Você está satisfeito, então você serve. A gente cantou no início, eu venho me derramar. Não receber algo, eu venho me derramar. Quanto mais nós estivermos satisfeitos, mais a gente vai conseguir servir. Isso está em 2 Coríntios 8, de 1 a 2. Não precisa abrir, mas está lá escrito que havia uma igreja que Paulo fala que por eles transbordarem em alegria, eles também transbordaram em generosidade, apesar da extrema pobreza. Então eles queriam servir, mas eles não tinham dinheiro. Mas eles arrumaram um crédito com o banco, com não sei quem, para poder ajudar. Por quê? Eles estavam satisfeitos em uma outra coisa. E eu só quero participar, eu quero cooperar. Então, vou encerrar. Só queria que a gente parasse, fosse para casa e refletisse nisso. A gente tem agido como quem enxergou o tesouro. A gente tem agido como quem achou e escondeu ele. Nós temos agido como quem foi transbordante de alegria e lutou para afastar tudo que impede a gente de um conhecimento maior de quem Deus é. Que o Espírito de Deus faça manutenção dessa palavra no nosso coração todo dia, para que o Espírito Santo nos aponte o Cristo. Amém? Queria orar, pedir para todo mundo fechar o olho, que a gente pudesse orar por isso. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos acesso, livre acesso, àquilo que Moisés estava disposto a morrer. Nós tivemos acesso. Aquilo que Estevão morreu vendo, nós temos acesso. Aquilo que os profetas queriam tanto anunciar de boa notícia, nós temos acesso. Aquilo que só podia ser adentrado uma vez por ano, no Santo dos Santos, nós temos acesso. Senhor Jesus, que isso satisfaça as nossas carências. Espírito Santo, mostra-nos o Filho, mostra-nos o Cristo, mostra-nos, revela-nos. O Senhor tem diversas formas de fazer, Senhor. Ao longo das Escrituras, Tu já mostrou isso para nós. Então, Senhor, nós pedimos mais uma vez, nos mostra mais de Ti, Senhor. Nós sabemos que existem camadas mais profundas, Senhor. Nós sabemos que nesse rio, existem camadas mais profundas, Senhor. Senhor, que tudo aquilo que estiver nos distraindo de olhar para Ti, Senhor, tudo aquilo que nos distrair de Te contemplar e ter prazer em Ti, que isso saia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tu és a nossa fonte maior de prazer, Senhor. E nós faremos o que for preciso. O que for preciso para que a gente transborde de alegria e esteja satisfeito em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém.